Meus irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Vai ser uma palavra bem rápida. Evangelho de Mateus. Eu quero falar sobre 3 coisas que aconteceram no batismo de Jesus e que acontece na sua vida se você crê. Acontece na sua vida se você crê. Pode acontecer na sua vida se você crê. 3 coisas sobrenatural, extraordinárias, aconteceram no batismo de Jesus e acontece na sua vida se você crê. Glória a Deus. A fé é o grande gatilho para que Deus realize o que Ele prometeu na nossa vida. Se não acreditamos, não conseguimos de Deus coisa alguma. Mas se acreditamos no Senhor, e se não duvidamos da sua palavra, tudo é possível àquele que crê. Mateus capítulo de número 3, versículo 13, diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir, de ler, de refletirmos na Tua palavra. Fale conosco por Tua misericórdia, pois oramos nessa noite, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Há muitas coisas que cercam a vida de Jesus, que são coisas extraordinárias, são coisas fantásticas, são coisas poderosas. Quando você vai estudar sobre Jesus, você tem que ver 5 pontos que são fundamentais no Evangelho com respeito a Jesus Cristo. Primeiro é a encarnação, que é o seu nascimento. A encarnação, e você estudou sobre isso hoje de manhã. Segundo é a manifestação. Terceiro é a crucificação. Quarto é a ressurreição. E quinto é a assunção de Jesus, quando ele volta para o céu. Então esses 5 pontos são muito importantes. Muito importante quando você quer conhecer Jesus, quando você quer entender mais sobre ele, você estudar esses pontos. A encarnação, o nascimento de Jesus, a manifestação, que é o seu ministério, quando ele se manifesta o seu ministério a Israel e ao mundo, né? E a todos nós. Depois tem a crucificação. Nós aqui louvamos a Deus, que se não fosse o sangue da cruz, não existiria nada. Você aprendeu também hoje de manhã que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E depois tem a ressurreição, porque se Cristo apenas morresse e ficasse morto, nós estaríamos aqui celebrando um defunto. Mas como ele morreu e ao 3º dia ressuscitou, nós não estamos reunidos aqui falando de um defunto. Nós estamos falando de alguém que é vivo, que ressuscitou, que está vivo, se manifesta em nosso meio. Quantos podem dizer amém a essa palavra? E está à direita de Deus. Quantos podem dizer amém a essa palavra? Aleluia! Então cremos num Deus vivo. E também tem a assunção, que foi quando ele regressou para o céu.
Muito bem, Jesus sai da Galileia e vai para o Jordão, mais precisamente para aquela área de Betânia. Não é Betânia aonde Lázaro morava, é Betânia além do Jordão. Existia duas Betânia, uma que ficava perto de Jerusalém, que era onde Lázaro morava, e outra que ficava depois do Jordão. E ele vai ali onde João está batizando. E é um momento muito singular, é um momento muito extraordinário. Certamente o céu todo estava em expectativa, porque Jesus caminha para cumprir uma regra, um ritual estabelecido, como ele diz, cumprir a justiça, para aí então começar o seu ministério. E o batismo de Jesus é muito significativo. Por sinal, irmão, batismo é uma coisa muito séria na vida do crente. É estranho uma pessoa que conhece Jesus, que diz, eu sirvo a Jesus, mas não procura se batizar. O batismo é tão importante que há pelo menos 7 citações contando com o batismo de Jesus no Novo Testamento sobre ele, não é? Nós temos o batismo de Jesus, mas depois aparece o batismo lá em Atos 2:41, aquele povo que creu na pregação de Pedro, foram batizados nas águas naquele dia. Depois nós temos o batismo do povo lá em Samaria. Filipe desce para Samaria para pregar o evangelho, e lá Jesus começa a curar, a transformar, a abençoar. Em Atos capítulo 8, versículo 12, está registrado que muitos samaritanos foram batizados nas águas também. Mas existe também, também a Bíblia registra o batismo de Paulo, aquele grande homem que se tornou o grande apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, 18, Paulo também passou pela experiência do batismo. Depois está registrado o batismo daquela empresária, irmã Lídia, que era uma empresária, vendedora de flores, e ela foi batizada também nas águas, recebeu o batismo nas águas, que está lá em Atos 16, versículo 15. Depois o carcereiro de Filipos, que pensou que os presos tinham fugido, e ele pergunta para Paulo, Senhor, o que eu faço para ser salvo? E Paulo diz, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E naquela noite ele levou Paulo para a sua casa, e a sua família e ele foram batizados nas águas. Também tem o batismo dos irmãos lá na cidade de Éfeso, que quando Paulo chegou lá, e eles não sabiam sobre batismo com o Espírito Santo, e tinham sido apenas batizados no batismo de João, que não é o mesmo batismo cristão que nós temos hoje, e eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, 5. Então o batismo marca a nossa vida, né? Marca a nossa vida, mas marcou também a vida do Senhor Jesus, porque foi uma coisa muito importante o que estava ali para acontecer. Quando Jesus vai em direção ao Jordão, eu fico pensando, irmão, porque João pregou ali naquele deserto, mas João viveu dias de expectativa, porque ele ficava anunciando ao povo, se arrependam. Muitas das vezes João pregou, olha, vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno de desabotoar lá as sandálias dele, de carregar as sandálias dele. Ele vem, ele vai limpar a eira, ele vai recolher o trigo, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Essa era a mensagem de João, e João pregava, e certamente ia gerando no coração daquele homem uma expectativa, porque ele tinha muita consciência de quem ele era, do que ele estava fazendo, e o ministério que ele possuía ali diante de Deus. Ele tinha muita consciência a respeito dessa verdade, porque é muito difícil quando você não tem consciência de quem você é, do ministério que você desempenha e do que você está fazendo para Deus. Mas João tinha consciência disso, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava fazendo para Deus, ele sabia qual o seu papel. Agora você imagina, quando João, durante um momento, ele levanta os olhos e ele vê Jesus se aproximar. Ele vê aquele moço que vem com 30 anos, que vem lá da parte da Galileia, e ele olha, e naquele momento,
ele sente a revelação de Deus. Deus o revela que aquele era o Messias prometido. O que é que a gente vê de importante nesse ato do batismo? O importante nesse ato do batismo, primeiro, é que se cumpre ali uma profecia que está lá em Isaías, capítulo 40. João sabe que ele é a voz do que clama no deserto. João sabe que está ali preparando o caminho do Senhor. Ele está ali endireitando as veredas para o seu Deus. E ele vê aquele prometido, o Messias prometido. Ele tinha trabalhado alguns anos naquele lugar. Ele tinha ali atraído multidões para ouvir a sua mensagem. E ele vê, irmão, se cumprindo a profecia bíblica na sua vida. Uma outra coisa que a gente vê importantíssima no batismo de Jesus é que o batismo marca o início do ministério de Jesus. Muitas das pessoas não sabem esperar. Tem muitas pessoas que perdem bênção diante de Deus porque não sabem esperar. Perdem oportunidades diante de Deus porque não sabem esperar. Agora você imagina, Jesus durante 30 anos ficou calado. Durante 30 anos ele não pregou. Não tem um registro que Jesus se levantou lá em Nazaré e pregou uma palavra. Não tem um registro que nesses 30 anos Jesus tinha estendido a mão e curado um cego ou um paralítico. Durante 30 anos, o Filho de Deus soube ficar calado na sua posição, soube aguardar, soube esperar. Meu irmão, todo homem tem a sua hora, e toda hora tem o seu homem. Glória a Deus, aleluia. Espere Deus mover, espere Deus agir, espere Deus falar, espere Deus conduzir, espere Deus ir à frente. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Durante 30 anos Jesus espera. E agora, nesse ato do batismo, dá início ao seu ministério. Isso é muito importante. Um outro fato importante aqui é que no ato do batismo, Deus se mostra de uma maneira tão poderosa, tão gloriosa, tão contundente para aqueles que não entendiam, né? Para aqueles que não entendiam a palavra de Deus, não é? O Echad, que é Deus no plural, não é? Quando diz que Deus é único, ouve, ó Israel, o teu Deus é o Deus único. Deus é um Deus único, mas há 3 pessoas. E aqui no batismo você vê claramente, quando Jesus entra na água, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. O Espírito desce na forma de uma pomba. João vê num formato de pomba. Não era uma pomba, era um formato de pomba. Ele vê o Espírito descer. E depois ele escuta a voz de Deus dos céus dizendo: esse é meu filho. Então é uma revelação contundente, uma revelação poderosa da Trindade divina. Nós podemos nessa noite levantar a mão e dar glória ao Pai. Quantos glorificam ao Pai? Levante a mão e dê glória ao Pai. O Pai seja glorificado, o Pai seja exaltado, o Pai seja respeitado, o Pai seja reverenciado, o Pai seja ouvido, o Pai seja adorado. Mas quando levanta as mãos aqui e enaltece ao Filho, ao Redentor, ao Senhor, ao que carregou a cruz, ao que derramou o sangue, ao que quebrou as correntes, aos que rompeu as algemas, ao que abriu as portas dos cárceres, levante a sua mão e dê glória ao Filho. E quantos nessa noite podem levantar a mão e dar glória ao Espírito de glória, ao Espírito da verdade, ao Espírito glorioso, gracioso, ao Espírito consolador, ao Paráclito divino? Levante sua mão, dê glória, exalte para a glória do nome de Deus. Aleluia! Então a gente vê aqui claramente, aleluia, claramente a revelação da Trindade. Agora, que coisa maravilhosa. Agora aconteceram 3 coisas aí que pode acontecer conosco se você crer.
pode acontecer na sua vida. Se não está acontecendo, vai passar a acontecer a partir de hoje que você crê. Você pode dizer amém, aleluia. Ah, pastor, não está acontecendo, mas vai acontecer, aleluia. Vire para o seu irmão do lado e diga para ele, vai acontecer. Diga para ele, vai acontecer. Vá, profetize para ele aí, abra sua boca e diga, vai acontecer, aleluia, vai acontecer na tua vida se você crê, glória a Deus, o justo anda por fé e não por vista, vai acontecer, nós proclamamos que vai acontecer, em nome de Jesus, aleluia. Pastor, o que aconteceu que pode acontecer na nossa vida? Olhe com atenção o versículo 16. Esta é a primeira coisa que pode acontecer na sua vida, se você crê. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se lhe o quê? Abriram. Se lhe abriram o quê? Se lhe abriram o quê? Se esta noite você crê, se essa noite você confiar, se essa noite você acreditar, uma coisa eu quero te dizer, os céus não serão fechados para a sua vida. A partir de hoje os céus se abrem, aleluia. Isso pode acontecer, isso acontece com os crentes, aleluia. Eu tenho certeza nessa noite, que aqui formaria uma fileira de irmãos que dariam testemunhos e você diria, os céus se abriu sobre a minha vida, aleluia. Os céus se abrem, meu querido, quando você crê no Senhor Jesus Cristo. Os céus não ficam fechados, aleluia. Com Jesus na minha vida, eu tenho acesso aos céus. Com Jesus na minha vida, anjos de Deus sobem e descem, aleluia. Com Jesus na minha vida, eu entro por um vivo e novo caminho. Os céus se abrem. Quantas pessoas, irmãos, vivem em depressão? Quantas pessoas vivem amargurados? Quantas pessoas vivem inseguros? Quantas pessoas vivem com tristeza no coração? Quantas pessoas carregam fardos? Quantas pessoas vivem com dúvida? Eu não digo ter uma dúvida, mas vivem subjugados à dúvida. Quantas pessoas que para dormir tem que lançar a mão do antidepressivo? Quantas pessoas veem sombras de noite? Quantas pessoas têm medo de avançar porque o céu está fechado, porque os céus vivem fechados, mas hoje, aquele que tem o poder de abrir os céus, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que subiu e abriu os céus para todo aquele que crê, ele está presente, porque ele diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei em vosso meio. Ele está aqui, a Ele glória, aleluia. Os céus podem se abrir para você. Ai, pastor, quando eu oro eu sinto o céu fechado. Sentia. Hoje é noite de crer. Hoje é noite de você buscar renovação de Deus na sua vida. Hoje é noite de você acreditar. Os céus estão abertos para você. Aleluia. Os céus abertos para você. Aleluia. Oh, glória a Deus. É um incentivo tremendo para nós. É uma verdade tão gloriosa, aleluia, os céus abertos. Irmão, o crente que os céus estão abertos, ele passa por luta, por provas difíceis, por provação, ele passa por dificuldade, oh, aleluia, mas ele é aquela pessoa confiante, por quê? Porque ele vê o trono de glória, aleluia, aleluia, ele vê o trono de glória, ele vê a sua vitória, glória a Deus, mesmo debaixo da maior dificuldade. Eu falei hoje de manhã aqui sobre Estevão, morrendo apedrejado, mas os céus estavam abertos para Estevão, e ele disse, eu estou vendo o Filho do Homem à direita de Deus. Ele sabia que a vitória era dele, aleluia. Os céus estão abertos para você. Agora, há uma outra verdade aqui, querido, glória a Deus, que vai acontecer com você.
Diga para o seu irmão do lado, vai acontecer. Diga, vai acontecer, aleluia. Tem que acontecer. O crente não pode viver com o céu fechado. O crente tem que ter o céu aberto. Glória a Deus. Quantos aqui tem testemunho do céu aberto na sua vida? De verdade, irmão. De verdade. Levante a mão aí e dê glória. Aleluia. Então você tem que olhar, meu irmão, para a pessoa que está do seu lado e dizer com convicção: vai acontecer. Aleluia. Uma outra verdade que está aqui no texto é que diz assim: e viu o Espírito de Deus descendo. Glória a Deus, aleluia. Quando você tem Jesus, o Espírito desceu e Ele continua conosco, aleluia. O Espírito de Deus está conosco. Quem tem Jesus não é mais solitário. Quantos podem levantar a mão e diga glória a Deus? Não existe crente solitário. Levante a mão e dê glória a Deus. Não existe, aleluia, aleluia. Jesus disse que o Espírito viria e Ele veio. Aleluia, Ele desceu e Ele está conosco. Aleluia, Ele está aqui conosco. Essa experiência do Espírito descer de encontro à tua vida, todo aquele que crê tem, aleluia. Todo aquele que crê recebe, todo aquele que crê experimenta, todo aquele que crê vive, todo aquele que crê dá testemunho disso. O Espírito do Senhor está conosco, aleluia. Quantas vezes nós temos decisões para tomar? Quantas vezes e nós recebemos a orientação do Espírito Santo na nossa vida? Quantas vezes estamos perdidos em questões, estamos sendo levados a sucumbir em tristezas, e não precisa ninguém não. Muitas das vezes no nosso quarto dobramos o joelho e a gente sente a presença graciosa do Espírito Santo, a presença inconfundível do Espírito Santo, o Espírito Santo tratando conosco, o Espírito Santo nos alimentando, nos sustentando, nos incentivando. Tem pessoas, irmãos, que tem dias que só se levantam porque são erguidas pelo Espírito de Deus. Aleluia. Só pelo Espírito de Deus. Só pelo Espírito Santo, aleluia. Só pelo Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, Ele está aqui, aleluia. Ele é teu amigo. Talvez você diga assim: pastor João, eu já me decepcionei tanto com a amizade, já tive tantas decepções com a amizade, já confiei em pessoas que não foram sinceras comigo. Mas eu quero te dizer, eu te apresento um amigo nessa noite. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Abra seu coração para Ele. Glória a Deus. Deixe o Espírito Santo se aproximar da sua vida. Não feche o seu coração, não. Sabe qual é a palavra do Espírito Santo para você? Eu estou à porta, estou batendo. Eu estou à porta, estou batendo. É a porta do seu coração. Se você abrir, Ele vai entrar esta noite na sua vida. Aleluia. O Espírito de glória, o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de fortaleza, o Espírito de paz, o Espírito de fé, o Espírito de confiança, o Espírito de Deus vai entrar na tua vida, aleluia. Divida com Ele a sua aflição, divida com Ele. Tem pessoas, irmãos, que na hora da aflição, na hora da dificuldade, exclui o Espírito Santo da sua vida. Não, traga o Espírito de Deus. Invoque o Espírito de Deus essa noite. Diga: Espírito Santo, eu quero essa noite uma renovação da minha vida contigo. Senhor, eu quero que tu tomes as rédeas da minha vida. Vem, Senhor, com a tua graça, com a tua bênção sobre mim. O Espírito de Deus se aproximará de você. Glória a Deus. Pedro era um homem que desistia. Pedro era um homem que foi assolado pelo medo. O medo, muitas das vezes, chicoteou Pedro, quando ele tinha uma grande vitória, sai do barco, começa a andar, mas olha para as ondas, tem medo e começa a afundar. Jesus o socorre.
Pedro é levado a agir pelo medo, pelo impulso do medo, lá no Monte das Oliveiras. Quando vem prender a Jesus, ele lá tira a mão da espada e no impulso, e aquilo também era medo de ser capturado, decepa a orelha de um servo lá do templo do sacerdote. E Jesus novamente conserta a situação. Quando Jesus é preso, Pedro nega 3 vezes a Jesus, com medo, teve medo e negou, não quis se identificar com Jesus, porque teve medo. Mas uma coisa aconteceu, no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre ele, aquele homem mudou, aquele espírito de medo saiu da vida de Pedro. Pedro se tornou um herói da fé, um homem corajoso, um homem de têmpera, um homem que não olhava para as lutas, aflições, foi chicoteado, foi preso e disse em alto e bom som, aquele que teve medo de dizer diante daquela moça que trabalhava na casa de Caifás, que ele era discípulo de Jesus, agora disse diante dos sacerdotes principais do templo, é melhor obedecer a Deus do que aos homens, aleluia, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Sabe, esse espírito de medo que você tem vivido aí, esse espírito de temor que você tem aí, tem experimentado, tem te assombrado, essa noite eu digo em nome de Jesus, aleluia, se você crê, aleluia, essa noite é sua noite, acredite, aleluia, os céus vão se abrir, esse espírito vai sair da sua vida. É você que decide, é você que crê. Se você abrir o coração e disser, Espírito Santo desce sobre mim, vem Espírito Santo, eu estou aqui na casa de Deus e eu quero ser cheia do Espírito, cheio do Espírito Santo, aleluia. É maravilhoso, é maravilhoso. Uma outra coisa aqui para a gente caminhar, para encerrar, é que diz assim, olha, aleluia, se lhe abrir os céus não vai se fechar para você. O Espírito de Deus descendo, o Espírito está aqui, e Ele quer entrar na sua vida. E por último, diz assim, e eis que uma voz do céu dizia, Deus falou. Se tem uma coisa que vai acontecer com você, se você crê, é que nunca mais Deus vai ficar mudo. Deus não fica mudo. Sabe quantos anos, irmãos, havia que Deus não dava uma palavra em Israel, nem para ninguém? 400 anos. Havia 400 anos de silêncio. O último profeta do Senhor foi o profeta Malaquias. Levaram 400 anos de silêncio. Ninguém podia dizer assim, eu ouvi a voz de Deus. Mas quando Jesus entra na água, Deus começou a falar. E fala até agora. Ele continua a falar. A voz de Deus não foi recolhida. Aleluia! Quantos sabem que Deus fala? Levante a mão e diga glória a Deus. Eu vou te dar um testemunho. Eu vou te dar um testemunho de hoje. Não vou te dar de amanhã, não. Vou te dar de hoje. Quando acabou a escola dominical, eu saí para fazer visita. E eu fui visitar. Quando eu estava indo à casa do Arnob, o Espírito de Deus falou comigo, vá ver fulano. Aí eu fui na casa de Arnob, quando saí de lá, vá ver fulano. Eu virei o carro, a meu neto, vai aonde? Eu falei, espera. Quando chegamos lá, eu entrei na casa dessa pessoa, eu disse, chama o fulano aí. A esposa foi chamar. Aí nós ficamos sabendo, não foi? Porque foi que Deus me mandou lá. Deus é um Deus que fala com o homem. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Deus fala, aleluia. Deus fala. Deus fala, Deus fala,
Deus fala. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus fala, Ele falou, aleluia, e Ele continua falando, aleluia. Você precisa ouvir Deus falar. Se você quer ouvir a voz de Deus, abra seu coração, porque Deus continua falando, aleluia. Essa noite, você pode ter essa experiência, pastor. Sim, Deus vai falar comigo, vai. Você vai passar a ouvir a voz de Deus. O salmista diz no Salmo: se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Deus está falando com você, que Ele pode transformar a sua vida, que Ele quer te dar essas experiências que Jesus viveu ali. Os céus se abrir, o Espírito vir para ser teu companheiro, e Ele ter comunicação com você, comunicação de verdade, comunicação verdadeira, real, comunicação de Deus na sua vida. Quem sabe você escuta muitas pessoas, escuta o colega, a coleguinha, escuta o parente, escuta o amigo, escuta a pessoa lá no teu trabalho, escuta as pessoas lá no teu colégio, escuta as pessoas que moram do teu lado, mas você nunca ouviu a voz de Deus. A voz que você deveria ouvir, você tapa os seus ouvidos. Não tape seus ouvidos essa noite. Não rejeite essa oportunidade. Não negligencie a bênção que está destinada a você, se você crê nessa noite. Não é para outra pessoa não, é para você essa bênção. Se você disser: Senhor, eu quero, eu aceito, eu preciso, eu tenho necessidade, eu quero para a minha vida, eu quero, Senhor, a partir de hoje, ver os céus abertos sobre mim, eu quero a companhia do Teu Espírito, eu não quero falar do Espírito, eu quero viver com o Espírito, e eu quero, a partir de hoje, ouvir a Tua voz, aleluia. Sabe? Quando a gente escuta a voz de Deus, a nossa vida muda. A voz de Deus mudou a vida de um menino de 14 para 15 anos. Um menino, um pré-adolescente, de 14 para 15 anos. Ele estava deitado e ele ouviu a voz de Deus. A voz de Deus disse para ele: Samuel. E ele pensou que era o sacerdote velho que dormia no quarto, ao lado do quarto dele. Ele se levantou, correu e foi lá. O Senhor me chamou? E o sacerdote olhou para ele e disse: não, eu não chamei você. Pode voltar a se deitar. Ele voltou a se deitar e ele ouviu novamente a voz dizer: Samuel. E ele levantou e foi no quarto. O Senhor me chamou? E o sacerdote disse: não, eu não lhe chamei, mas escute uma coisa. Escute uma coisa. Se a voz vier novamente, se você ouvir a voz, quando a voz te chamar, diga para a voz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quem nessa noite vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve? Quem vai responder a voz? Fala, Senhor, porque teu servo ouve. E quando Samuel disse isto para Deus, sua vida foi mudada. 14 para 15 anos de idade. Deus pode mudar a sua vida. Ai, pastor, é porque o senhor não sabe a dificuldade da minha família, o rolo que está lá, a situação. Eu não sei mesmo, mas quem sabe está aqui. Eu não sei, mas quero te dizer, quem sabe de tudo está presente aqui nessa noite. Ele tem as saídas da vida. Ele tem as respostas para a nossa vida. Ele tem a luz para o nosso caminho. Aleluia! Não tape seus ouvidos. Escute aquilo que Deus tem para a sua vida essa noite. Jesus está te chamando.
E Jesus, ele chama de uma maneira tão amorosa. Jesus é tão assim, extraordinário, é tão maravilhoso, é tão, sei lá, não tem palavra. Para Jesus não tem palavra. E ele diz assim, com seu grande amor: não quereis vir a mim para ter vida. Jesus nunca vai te chamar para a morte. Jesus nunca vai te chamar para castigar. Nunca. Ele vai te chamar para viver. Vai te chamar para perdoar. Vai te chamar para abençoar. Sabe, irmãos, pegaram uma mulher transando, no ato de adultério. Estava transando. E arrastaram ela suja até o templo. E eles disseram no coração: vamos ver agora o que é que ele vai fazer, porque a lei manda apedrejá-la, a lei manda matá-la à pedrada. Agora era uma coisa tão combinada que não trouxeram o homem, só a mulher. Livraram o camarada e trouxeram a mulher, porque se ela foi pega no ato do adultério, o cara estava junto, mas livraram o camarada e trouxeram a mulher. Pegaram aquela mulher humilhada, não diz que ela era uma prostituta, diz que ela adulterou, talvez um envolvimento com um homem casado, talvez ela fosse casada também, talvez um envolvimento, se apaixonou, e não teve como segurar a paixão da carne, se envolveu. E quantas pessoas cai numa desgraça dessa, num caminho desse, se envolve em coisas ilícitas, e vão, e pegaram aquela mulher, e levaram até Jesus, e colocaram ela lá, e disseram: essa mulher aqui, foi pega no ato de adultério, Moisés manda apedrejá-la, e tu, o que dizes? Jesus, com aquele olhar profundo, aquele olhar maravilhoso, olhar misericordioso. Às vezes eu fico pensando no olhar de Jesus. O olhar de Jesus devia ser um olhar que despia a gente. Quando ele encarava, ele devia despir a nossa alma. O olhar dele devia penetrar no mais profundo do nosso coração. Encarar Jesus é difícil. Ele para e olha para aquela mulher, olha para aqueles homens, e ele faz uma coisa inusitada. Ele se enverga e começa a escrever. E eles ficaram esperando alguma coisa. Ninguém sabe até hoje o que foi que ele escreveu. Há muita especulação, mas eu não quero especular o que foi. Eu não sei. Ninguém sabe o que foi que ele escreveu. Mas eles estavam lá, com as pedras na mão, cheio da pseuda justiça. Então, Jesus olha para eles e diz assim: aquele que dentre vocês aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aquela palavra foi lá no âmago da consciência deles. E começaram a largar a pedra no chão. E começaram a se retirar, um por um. Começou a se retirar. E aquela mulher suja, humilhada, trêmula. Falar disso aqui é muito fácil, porque você não entende a cultura que ela vivia. Ela sabia que ia morrer. E as pessoas diante da morte tremem. Ela trêmula, pálida. Ele olhou para ela,
olhou com toda a compaixão que Ele olha, olhou com todo o amor que Ele olha, como Ele está olhando para você essa noite, como Ele está olhando para cada um de nós. Você pode ignorar, você pode dizer que não, mas Jesus lhe ama. Ele olhou para ela e disse para ela: você está perdoada. Vai e não peques mais. A voz de Jesus mudou a história daquela mulher. Talvez ela voltou para casa e reconstruiu o lar dela, que estava em desgraça. Talvez ela voltou para a família e sobreviveu e reconstruiu uma família, ou construiu uma família depois daquilo. Uma coisa eu quero te dizer: a vida dela mudou. O Jesus que muda a vida está aqui essa noite. Você pode sair daqui levando vitória. Você pode ver o céu aberto, o Espírito descer sobre sua vida, e Deus, a partir de hoje, não ser um mito, não ser um conto da carochinha, mas ser uma pessoa real para você, viva, e que fale contigo, dialogue contigo, tenha conversa com você. Depende da sua decisão. Você pode falar como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo hoje